quando o cara gera um SPED e não vem um registro que era para vir, que era muito importante, quando você recebe uma autuação fiscal dizendo que seu saldo de estoque está errado, e você vai ver que foi um erro no sistema, que você esqueceu de informar algum dado importante. Então, nesses momentos as pessoas lembram de mim. É por isso que eu sou um resolvedor de problemas. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Antes da Automação Fiscal, o espaço onde a gente discute qual o melhor comportamento ou mindset necessário para transformar problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas. Eu me chamo Sandro Moreno. Me chamo Marcos Amorim. E no episódio de hoje, a gente vai tratar de um assunto bem legal, que é o seguinte: ainda tem espaço para o trabalho manual na área fiscal, Marcos? E aí, falar um assunto desse para você é brincadeira, né, velho? Pois é, cara. Mas assim, vamos tentar ser mais imparcial possível, né? Bom, se ainda está acontecendo é porque tem, né? Eu começo por aí. Quando eu comecei em 2010, já tinha aquela perspectiva de não ter mais. Pelo menos a nota manual. Que já é uma outra coisa. E nesse momento, a gente está vendo surgirem sistemas que já baixam a nota, lançam, fazem a apuração, contabilização, envio da declaração, tudo de forma automatizada. Mas ainda está sendo necessário uma cabeça pensante. Por exemplo, no meio de um sistema que eu fui ver a apresentação, sistema fantástico, fazia tudo de ponta a ponta, até enviar um e-mail com a guia para o cliente, gerar guia, tudo lindo. Só que eu pensei, cara, se o parâmetro estiver errado, ele vai fazer tudo automático, vai tudo errado. Vai comprometer todo o processo. Vai comprometer todo o processo. Então, assim, não adianta, não tem jeito. Né? Você vai precisar da expertise humana. Pelo menos por enquanto, né? Até pelo menos pelos próximos 10 anos, ainda vai ser necessário. E mesmo depois, digamos que a gente conseguiu parametrizar tudo, está tudo redondo, o processo está rodando liso do início ao fim, tem uma situação que é o seguinte: a galera erra. Esse é o problema. E boa parte da demanda de trabalho que eu tenho é porque as pessoas erram. Então, quando você erra, eu costumo dizer o seguinte: existe um mundo ideal, condições normais de temperatura e pressão, e tem um mundo real, que é quando a vida acontece, tem problema, né? Quando o cara gera um SPED e não vem um registro que era para vir, que era muito importante, quando você recebe uma autuação fiscal dizendo que seu saldo de estoque está errado, e você vai ver que foi um erro no sistema, que você esqueceu de informar algum dado importante. Então, nesses momentos as pessoas lembram de mim. É por isso que eu sou um resolvedor de problemas. Se não tivesse problema para resolver, eu não tinha trabalho. Mas assim, vai existir um momento em que tudo vai ser automatizado. Por exemplo, eu uso esse sistema aí. Recebo a nota, faço lançamento, escrituração, contabilização, mando declaração, tudo lindo, tudo redondo. Emito as notas fiscais usando a parametrização 100% correta, não tem erro no meu processo. Só que eu compro de alguém. E se esse alguém não segue o mesmo processo que eu, as chances são de que vai ter problema. E quando eu comprar um produto desse cara, que vai vir com problema, que é um problema, veio com a alíquota errada. Veio tributando ICMS maior, a menor, veio com o CST errado, veio cobrando ST quando não era para cobrar, vai ferrar no sistema automático. Então, assim, dá para a gente automatizar 100%? Dá. Mas você vai estar sujeito a esses problemas que vão acontecer. É legal, porque o problema vai acontecendo, você vai entendendo como funciona, vai sanando, vai chegar um momento que você vai cobrir a maior parte dos problemas que podem existir. Assim vai continuar acontecendo. Porque a natureza da vida é dinâmica. Vamos dar um exemplo. A gente acabou de mudar, acabou não, né? Então, a gente grava um negócio aqui, demora um tempinho para chegar aí até para você assistir. Mas, nesse momento que a gente está gravando esse podcast, foi alterada recentemente a alíquota do ICMS. De 18% da Bahia, né? No estado da Bahia. Outros estados também tiveram ou vão ter essa mudança, mas aqui na Bahia
especificamente teve essa mudança. Saiu de 18% para 19%. Você acha que todos os contribuintes baianos lembraram de fazer essa alteração de 18% para 19%? Que vai estar tudo redondinho? É óbvio que não. Como é que você acha que vai ser a apuração da antecipação do ICMS e a antecipação parcial do ICMS aqui no estado da Bahia no mês de abril? Porque se tem até o dia 21, 18%. Dia 22 para frente, 19%. E aí, na hora que eu for fazer a apuração lá do cálculo da antecipação parcial, eu vou considerar ali que eu tenho interna 18% ou 19%? Ah, vai depender da data. Beleza. Mas quem vai fazer? Qual sistema que vai fazer isso? Perfeito. Né? Então, eu não estou dizendo que o trabalho tem que ser feito de forma manual. O que eu estou dizendo é que não dá para a gente deixar tudo no automático. É para a gente adiantar muita coisa. Mas isso não é algo negativo, né? No momento em que a gente está vendo aí a inteligência artificial avançando de forma absurda, eu estou dizendo que as pessoas são necessárias. Perfeito, mano. Mas eu fico pensando de algo assim, até mais amplo, quando eu faço essa pergunta. Um exemplo, vamos fazer uma comparação aqui. Os aparelhos eletrônicos. Você vê que houve uma migração do analógico para o digital. Não existe mais aparelho analógico, não tem mais espaço para isso. Né? E aí, comparando com a área fiscal tributária, você não entende que a coisa está caminhando para chegar um momento que o profissional não terá mais como trabalhar ou reagir ao fisco se ele não souber automação, se ele não trabalhar com instrumentos de automação. Totalmente, cara. Isso aí, inclusive, já está acontecendo. Agora, sim, até a última vez que eu vi, não me dei uma cena de aparelho celular e tal, mas ainda existem aparelhos analógicos. Para quem? Para os idosos que não sabem como usar ainda. Para quem não sabe ainda como usar a nova tecnologia. E mesmo assim não são para todos os idosos. É para um grupo bem específico que resistiu à mudança, não quis aprender. Então, simplesmente, cara, não está preocupado com isso, enfim. Ele aprendeu a usar a forma analógica, ele quer continuar no analógico mesmo, do teclado lá, do botãozinho que ele consegue apertar. Acabou. Isso, inclusive, é uma oportunidade de negócio para uma empresa. Vou falar o nome aqui, que é complicado, mas é bem interessante. Eles usam exatamente esse approach. Cara, você tem uma idade, X, Y, tal. Eu sei que Tem um telefone, qual é, né? Então, tem um telefone aqui para você. É uma oportunidade, é um nicho de negócio. Mas no nosso caso, eu acho que não. Tá? Vai continuar existindo trabalho manual? Com certeza vai continuar existindo. Tem muita gente que ainda trabalha com DANF, trabalha com a nota fiscal impressa, né? Trabalha com PDF. Então, isso vai continuar existindo até que não seja mais possível continuar dessa forma. Hoje, cara, eu estou fazendo um trabalho de perícia com uma parceira de negócio chamada Luia. E ela está em contato com um advogado tributarista, senhor já de idade e tal, já perto de se aposentar. E ele falou o seguinte, cara, eu não tenho condições. Tá já bem conhecido, né? Tem muito cliente para poder atender. Eu não vou conseguir defender esse cara. Ela falou, beleza, me dá. Eu vou ver o que eu consigo fazer. Você não vai conseguir fazer mesmo de qualquer jeito. Qualquer coisa que eu conseguir tá valendo. E ela trouxe esse áudio pra gente defender. E, basicamente, o posto de combustível, problema lá no LMC. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos pegar todos os dados e vamos analisar. E, numa conversa com ela falou, cara, se você não tivesse aqui comigo, eu não ia pegar esse trabalho. Por quê? Porque eu não ia conseguir dar conta só de nota fiscal, cara, emitida, sem considerar cupom fiscal, nem NFCE, a gente, de 2015 a 2019, o processo, a gente pegou quase 70 mil XMLs. Tá louco, cara. Só de saída. Como analisar esse volume de informação? Então, assim, a gente ainda está no processo. Vamos terminar aqui, eu vou correndo lá com ela para a gente poder concluir. Mas com a ideia, cara, tem lá o LMC, né, registro lá dos combustíveis, ganho, perda, tal, quanto entrou, quanto que saiu. E a gente viu 4 furos na data do fechamento da bomba. Você vai lá, mede, né, quanto você tem de combustível na bomba e tal, você anota isso. Tem 4 períodos que está vazio essa informação. Isso gera todo o impacto dali para frente. Então, como foi que a gente descobriu isso? A gente pegou os últimos 5 anos dos SPECs, não foi um mês. Como é que você encontra 4 registros, não são 4 meses,
4 registros em anos diferentes que não apresentaram aquela informação que geraram aquele impacto na apuração ou no saldo final do estoque, sem utilizar a tecnologia. É você achar uma agulha no palheiro. Você acha. Mas assim, a gente recebeu 2 ou 3 dias para poder fechar o processo. Hoje, se não me engano, é o último dia. Então, estou indo lá para a gente fechar esse negócio. Mas, como que a gente vai descobrir 4 datas específicas que não teve informação e que isso gerou um impacto absurdo, né? Porque vai gerando daquele dia para frente. A gente achou um furo, se não me engano, em 2015, ou foi 2016, uns 2 em 2017, outro em 2019. Então, imagina o impacto que isso tem para a transcorrência daquele tanque, por exemplo. Absurdo. Então, a gente conseguiria achar esses furos? Sim. De forma manual? Sim. A questão é quanto tempo isso ia levar? Eu falo um pouco mais além. Até para o fisco. Quer dizer, hoje o fisco tem mecanismos de automação, de sistemas, que permitem fazer fiscalizações do estoque, sobretudo, sem precisar nem mais de um agente diretamente no local. Né? Então, é óbvio que para reagir a essa nova forma de postura do fisco, todo equipado, necessariamente você muda o perfil do mercado, você muda o perfil do profissional, né, cara? Então, eu penso muito nisso. Eu acho, sim, que vai chegar um momento em que ser um profissional na área fiscal necessariamente tem que ser um profissional digital, cara. Né? O que você acha disso aí? Né? Concordo, acho total isso aí. Mas eu acho que o grande ponto aqui não é a automação fiscal em si. São as pessoas. Sim. Conhecimento que as pessoas têm. Porque, eu não sei você, mas sempre que alguma coisa nova acontecer na minha vida, eu ficava super empolgado. Eu achava, cara, isso aqui vai resolver todos os problemas da minha vida, vai ser top, vai ser massa, essa é a mulher da minha vida. E o tempo vai passando e você percebe, pô, não é bem assim. Não é bem assim como eu imaginei, né? Não tá tudo resolvido. Pô, descobri um negócio novo aqui, cara, isso aqui é a solução de todos os meus problemas. E aí, à medida que você vai convivendo com aquilo, você vê que não é bem assim. Então, eu acho, principalmente no momento agora que a gente está vivendo, que está começando a inteligência artificial, já chegou com os 2 pés na porta. Né? Agora, você imagina isso daqui a 10 anos, como é que vai estar. Mas, beleza. Nesse momento, o que é que eu acho? Excelente, maravilhoso. Parece que vai resolver todos os nossos problemas. Mas eu acho que quando a gente começar a conviver com ela, a gente vai começar a perceber coisas que a gente não percebia antes. Da mesma forma, quando você acha o emprego dos seus sonhos, se você acha que aquilo ali é o melhor lugar que você tem para trabalhar na vida, comece a trabalhar no Google. Cara, é o emprego dos meus sonhos, é o que eu queria, vai ser tudo maravilhoso. Você passa 3 meses lá, você começa a não achar tão maravilhoso assim, você vai conhecendo aquilo ali por dentro. E eu acho que isso vai acontecer também com a gente em relação à inteligência artificial, em relação às automações. Por que eu falo isso? Porque eu acho que o meu grande diferencial enquanto profissional não está em saber criar uma automação fiscal. Está em saber criar uma automação fiscal que resolve um problema específico na hora que aquilo é necessário. Voltar para o exemplo do posto que a gente está analisando. Eu nunca fiz isso. Uma defesa de um posto de gasolina. Eu só sabia o seguinte, cara, vou fazer o que eu sempre fiz. Vou pegar os XMLs, vou lançar na nossa automação, vou verificar se tem algum furo, se tem alguma nota fiscal que era para ter lançado e não lançou, porque o problema é saldo de estoque. Então o cara está dizendo que você comprou sem nota. Pô, se tem nota fiscal que eu não lancei, então está justificado aqui o negócio. Vamos começar por aqui. E a gente foi. E à medida que a gente foi avançando e conhecendo melhor aquele processo, lendo lá o auto, sacando o que é que o cara estava alegando, a gente foi tendo insights, foi tendo ideias para poder checar se aquilo era realmente daquela forma ou não. Só que nos momentos que a gente já tem os insights, as ideias, começaram a surgir necessidades e ferramentas que eu não tinha. Você está me trazendo um dado novo aí à discussão. E nesse momento, foi que eu fiz. Eu comecei a criar as ferramentas. E foi muito engraçado. A gente conversou sobre isso lá no dia. Falei, cara, isso aqui é basicamente... A gente está criando a ferramenta no tempo real. Preciso dela, eu descobri que eu preciso dela agora, nesse minuto.
Nos próximos 30 minutos, os 30 minutos seguintes eu gastei construindo essa ferramenta. No minuto 31 a gente usou. Perfeito. Então, assim... Então, não é exatamente a automação, é a reação que você teve ao problema. É você ter... por exemplo, eu tenho um sistema. A gente usa sistemas também de auditoria, sistemas para poder fazer ajustes em arquivos SPED. Só que nem tudo o sistema alcança. Por exemplo, eu estou com um problema. Eu estava baixando os XMLs aqui do cliente. Baixei. Vou exportar para o meu computador. Deu pau. Não estava exportando. Isso foi ontem de noite. Aí eu tive que esperar. Passar a noite inteira, dar 8 horas da manhã, para ligar para o suporte, para explicar para o cara o que está acontecendo, entrar na minha máquina, investigar. E eu nem fiz isso ainda. Para ele poder resolver o problema para mim. Então, quando você sabe como resolver aquele problema, quanto tempo você ganha? Eu não estou falando de você criar uma automação que vai fazer você trabalhar, que você faria em 5 anos, você fazer em 10 minutos. Eu estou falando de você precisar dessa ferramenta agora, de você ter, como está acontecendo agora, nesse momento. Eu tenho 3 dias para poder defender o cara, fazer um auto de infração. E eu não tenho uma ferramenta pronta. Eu vou pedir para quem? Eu vou ligar para o suporte dos sistemas que eu uso normalmente, eu vou pedir para o cara desenvolver essa ferramenta que eu preciso para daqui a 3 dias? É piada. Pois é, cara. Então, assim, a grande diferença entre o que a gente faz aqui e o mercado comum é que se eu hoje ligar para um sistema, por melhor que seja, e pedir para ele uma ferramenta para resolver um problema que eu tenho 3 dias para resolver, eu não vou ter essa ferramenta. Se eu souber desenvolver, como eu sei, em 30 minutos a gente tem a ferramenta na mão. Cara, isso é fantástico. Eu acho que você tocou num ponto aí que muita gente que está nos ouvindo talvez ainda não tenha percebido. Que a automação é você alcançar o perfil do camaleão, né, cara? E aí é muito assertivo. Você se adaptar, e aí é isso que torna um... Aí que tá o poder, né, cara? Exatamente. Porque você consegue... E o massa, porque assim, você vai meio que sedimentando, construindo uma estrada, né? Então, ó, eu tô fazendo hoje uma defesa de um posto de gasolina, que eu nunca fiz na minha vida antes. Tô aprendendo enquanto estou fazendo, né? É aquela brincadeira que o pessoal fala do empreendedor, né? O empreendedor é o cara que salta do penhasco e constrói o avião enquanto está caindo, né? Então, basicamente foi isso que a gente fez. Cara, traz aí... E assim, era aquela coisa, você tá no corredor da morte. Né? Você foi condenado à morte. Fazer uma experiência com você aqui, se der certo, você tá livre. Cara, se eu não participar, eu vou morrer. Se eu participar, eu posso morrer, mas eu tenho uma possibilidade... Exatamente. Então, assim, vamos pegar e vamos fazer. E à medida que a gente vai construindo essas ferramentas e utilizando em tempo real, a gente vai... O que foi que aconteceu depois disso? A gente recebeu mais 2 propostas. Depois de gasolina. Nessa mesma pegada. Cara, para ontem. Isso é massa. Porque isso coloca num... Como você não sabe o que você está fazendo, você não tem a menor noção do que você vai fazer aquilo, é péssimo. Você se sente mal, você só tem a pressão. Agora, quando você tem a pressão e você sabe como que você vai resolver aquele problema, é muito massa. Isso dá uma adrenalina, pelo menos eu gosto, né? Dá uma adrenalina legal em você, porque, cara, eu preciso terminar isso nesse prazo, nessa data. E você corre atrás para poder entregar o negócio. Quando você consegue, pô, véio, que massa. Eu consegui fazer essa parte, consegui resolver esse problema. Só que não é só isso. Fica o efeito colateral com o efeito colateral. Cara, eu tenho uma ferramenta que no quarto cara que chegar, eu vou conseguir resolver isso em meia hora, em um dia. Ó, tá aqui, cara, o problema é esse, precisa fazer isso para resolver e tal. E outros efeitos colaterais em decorrência disso. Cara, eu identifiquei que seu sistema está gerando informação toda errada. Você não quer uma consultoria ou um processo de auditoria mensal para você evitar passar por esse tipo de situação de novo? Receber uma auto de infração de 2 milhões? Então, você vai gerando soluções, ajuda o cara naquele momento que ele está mais desesperado, mais precisando, e descobre falhas no processo, no sistema dele, por exemplo, que você pode ajudar a resolver. E aí você, basicamente, criou um novo nicho de mercado para você atuar. Isso é fantástico. A percepção de valor que você ganha é gigantesca. Cara, aí você toca em um ponto que eu vou até reafirmar aqui, cara, que o que você está me falando aí é um profissional da área fiscal, mas parece ser um profissional atualizado aos tempos de hoje, né? É um profissional, eu vejo dinâmico, cara. Um cara que, tipo assim, ele está no presente. Não vai estar no futuro, ele está no presente. Então ele está vendo o que está acontecendo e ele está reagindo conscientemente àquilo que está acontecendo. Você pode agir de forma consciente. Tá a mão na cabeça, desesperar, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Isso não é a melhor forma de agir, na forma mais eficiente. Então, quando você está de frente para o problema, você está vendo o que está acontecendo, procura entender
E teve um momento que foi assim, né? Estava lá fazendo, a mulher falou assim, pô, não, eu preciso correr aqui porque eu tenho que entender esse negócio aqui, o negócio é um prazer amanhã. Eu falei, calma. Se a gente for correr, a gente vai fazer um bocado de besteira uma por cima da outra e a gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente vai ter que voltar a começar tudo de novo. Então, ó, vamos parar, vamos gastar 10 minutos lendo alto, entendendo o que aconteceu. E assim, ela é uma pessoa que faz isso. Só que, às vezes, cara, bate o desespero. E é isso mesmo. E nesse momento a gente precisa ter essa frieza, essa calma. Como eu falo aqui nas lives de mão na massa, né? Galera, vamos construir hoje uma automação, tipo assim, galera doida, desesperada, bora fazer um código, bora fazer um código. Eu falo, ó, peraí, bora fazer um DMI aqui. Quem não sabe, DMI é definir o problema, mapear os passos, implementar a solução. Método que a gente descobriu aqui para resolver um problema que era basicamente os alunos não tinham resultado. Então, cara, eu quero que ele tenha resultado. Vamos ver como é que a gente faz para chegar nesse patamar. E a gente acabou descobrindo esse método. Então, o que é que faz o cara chegar no resultado? Ter clareza sobre qual problema que ele está enfrentando, ter um plano de como que ele vai resolver esse problema e depois executar. O que é que a gente faz normalmente? A gente recebe o problema, se desespera e não faz nada. Então, essa não é a forma eficiente de agir. Qual é a forma eficiente? Cara, qual o problema? Bora ler o auto de infração. Vamos ver o que é que o cara está pedindo. Aí a gente leu. E olha o que a gente descobriu. O posto trabalha com 5 tipos de combustíveis. Óleo diesel, S10, B500, aí tem gasolina comum, gasolina aditivada e o álcool. Desses 5 produtos, vamos resolver tudo, tá? Vamos dar uma olhada no álcool. Quando a gente olha o álcool, o que ele estava pedindo lá pro álcool, R$257. Poxa, esse cara. O que ele estava pedindo para gasolina, acho que foi uns R$11 mil. Detalhe, esse posto nesse período faturou mais de R$1 bilhão. A gasolina, 11 mil, beleza. O diesel, 12 milhões. Opa, peraí. A gente tem um prazo extremamente apertado. Né? A gente tem um auto na mão que não ia ser resolvido. E a gente tem 5 produtos para analisar. Sendo que 2 produtos estão gerando o valor de 2 milhões. O que a gente vai fazer? Esquece o álcool, esquece a gasolina. Vamos focar só no diesel. Exatamente isso. A gente descobriu o que está acontecendo aqui. E a partir disso a gente vai lá ter as ferramentas que a gente vai precisar. Foi o que a gente fez. Talvez se a gente fosse analisar tudo, a gente já tivesse perdido tentando entender as coisas. Mas aí você não resolveu 100% do problema. Cara, se eu chegar para um cara que recebeu um auto de 2 milhões e dizer para ele que, seu auto vai ficar R$20 mil, você acha que ele vai ficar feliz? Não. Você resolveu a situação. Exatamente. Então, eu acho que mais do que você simplesmente sair construindo código por aí, ter essa capacidade de analisar um problema e de propor uma solução efetiva, né, a tempo para esse problema. E assim, eu não fechei ainda. Pode ser que no final das contas a gente descubra que o cara fez tudo errado mesmo e o auto tá merecido, era para estar pagando mais, inclusive. Mas o que importa nesse momento não é isso. O que importa é o quanto de experiência a gente adquiriu, a gente aprendeu sobre esse processo e a gente vai poder replicar e refinar para o próximo cliente. Entendi. Eu enxergo que, de novo, essa capacidade de reação ágil e precisa aos problemas. Poderia ser qualquer outra situação aí, de uma indústria, de um atacado, pouco importa. É a sua capacidade de leitura e reação ao problema que é justa, e isso só acontece porque tem como feedback, como sustentação, a própria automação fiscal, né, cara? Perfeito, concordo com isso aí. Então, não adiantaria nada eu ter a capacidade de definir o problema com clareza, de fazer um plano, se eu não tivesse uma ferramenta que me ajudasse a executar. Certo. Agora eu entendo a sua forma até assim, muito forte em relação aos seus alunos, dizer, cara, eu não te entrego fórmula pronta, cara. Você vai ter que construir. Isso, eu não vou te dar o código, porque o problema não está em construir o código. O problema está em você reagir a um problema real que aconteceu ali na sua cara. Como que eu vou resolver isso? Isso é o que é o importante. O código, você dá um jeito. Você vai no chat GPT lá, pede e ele te dá um código. Mas ele vem todo tronco, você vai precisar ajustar e tal. Inclusive, teve um aluno que ele me mandou um código essa semana, né? Tô fazendo, não é nem aluno, na verdade. Ele é um seguidor. Ele fez um código lá e mandou, professor, estou fazendo aqui um código para poder importar os dados do CTE, só que não está funcionando. Eu falei, tá, manda um print aí para eu ver. Ele mandou um print.
Quando ele mandou o print, eu olhei e falei assim, eu nunca ensinei a fazer dessa forma. Isso aqui é ChatGPT. Será? Ainda não perguntei, vou perguntar para ele, mas ele vai me dizer isso. E assim, eu não estou dizendo que a ferramenta não presta, não. A ferramenta é fantástica. Só que, quando você alcança um nível de profundidade X, não é qualquer pessoa que resolve. Nenhuma inteligência artificial. Vamos dizer que eu estou puxando a brasa para minha sardinha. Pega uma questão tributária complexa, uma questão advocatícia complexa. Pergunta para o ChatGPT. Vê a resposta que ele vai dar. Ele sai pela tangente. Eu já fiz várias perguntas para ele, ele sai pela tangente. Cara, isso aqui você vai ter que dar uma olhada na sua legislação, tá? Mas eu acho que talvez se você... Ele te dá a legislação, tá? Tipo assim, pá, não quero conta com você não. Nem inteligência artificial quer lidar com a área fiscal. Mas enfim, cara, ajuda demais. Eu já usei várias vezes. Não resolve 100% o seu problema. Pelo menos não nesse estágio que ela tá. Talvez em algum momento lá na frente ela venha resolver. Mas, olha que interessante. Às vezes alguém pensa, pô, vou jogar lá no chat GPT, acabou, não preciso fazer curso nem nada, ela me dá um negócio pronto, já foi, provavelmente foi o que ele pensou. Mas aí na hora que ele vai lá executar o negócio, e aí? O negócio não funciona. E aí você precisa do que agora? Da sua capacidade de reagir àquele problema, àquela situação, de resolver. Só que você não exercitou o músculo. Exatamente. E aí na hora, não vai. Então, por isso que eu sou tão exigente com os meus alunos. Cara, não vou lhe dar um código. Você vai penar, você vai digitar essa porra aí pra você aprender a fazer. Porque eu tô sendo ruim, porque o professor quer tudo. Não, cara. Eu, muito pelo contrário. Eu tô ajudando você. Eu tô ajudando você a exercitar os músculos que você precisa para que você tenha capacidade de enfrentar qualquer problema. Eu sempre falo para meus alunos, daqui a um ano eu não quero mais ver você aqui, não. Quero que você vá ver sua vida. Deixa espaço para outros alunos virem aprender. Então, quero que o cara fique comigo 2, 3, 4, 5, 10 anos aprendendo. Sempre tem um ou dois que fica. Mas eu projetei essa parada para o cara ficar no máximo um ano e ir embora. Que massa, cara. Hoje, dentro do seu curso, só para a gente dar um gancho que você está falando aí, como normalmente você conduz o trabalho, Marcão? Eu sei se a gente está fugindo um pouco, mas é interessante te pincelar isso aqui agora, cara. Você pegar um cara do zero para ele chegar a essa mentalidade, que é o foco aqui do podcast, Sim. dele pensar de forma digital, cara. Perfeito. Bom, primeira coisa, tem algumas crenças limitantes, né, que as pessoas apresentam quando chegam. Por exemplo, cara, eu não sei programar. Essa é a primeira, né? Eu falei, que bom, cara, você está no lugar certo. Se você soubesse programar, você não ia precisar de mim. Segundo, cara, eu não sei Excel. Tem que aprender Excel primeiro? Que bom que você não sabe Excel. Você vai vir sem uma porrada de vícios e eu vou poder ajudar você a chegar lá mais rápido. O cara que já tem um conhecimento em Excel avançado, por exemplo, ele vai tender a demorar mais. Por quê? Porque ele não conseguir fazer na automação, ele vai tacar o Excel para resolver. Ele vai usar a muleta do Excel. Não que não seja boa, é uma ferramenta excelente. Mas, pô, quem tem mais potencial? Uma automação fiscal ou Excel? Uma automação fiscal. Tá? Se você deixa de fazer via automação fiscal, fazendo Excel, porque no Excel você já sabe, você está deixando de aprender um recurso que você vai usar não só para resolver aquele problema, como diversos outros lá na frente. Então, se você não sabe programar, se você tem zero conhecimento de programação, pouco conhecimento de Excel, cara, você é uma pessoa ideal para aprender automação fiscal, se você tiver um desejo, uma vontade. Por quê? Você vem limpo. Você vem sem nenhum vício. Então, eu vou ensinar você coisas, você simplesmente, como não tem uma outra referência, você vai seguir aquilo que eu te pedi para seguir. E você vai chegar mais rápido que um cara que já tem essas referências. Porque ele vai ficar tentando fazer o front-end. Então, pegar um pedaço disso aqui que eu já sei, juntar com o que o professor falou, vou fazer uma terceira coisa, e aí o negócio não dá certo, o cara se estressa. Eu lembro de um aluno, hoje é um amigão meu, mas tempos atrás, que entrou no treinamento, pô, porque eu tô tentando fazer um negócio aqui, não tô conseguindo, e porra, não é possível que eu demore 2 dias para poder entender esse negócio. Aí teve um aluno que falou, rapaz, no outro dia demorou uma semana. Ficou chateado, saiu do grupo e tal, fui lá atrás dele para conversar com ele. Ele se acalmou, voltou, hoje já tá aí com a gente estudando. Mas, cara, é isso, é o esforço, é o processo de você aprender e aplicar. Estudar e aplicar, estudar e aplicar, estudar e aplicar, você vai chegar lá. Como é que funciona aqui? Basicamente, eu vou ensinar para os caras 4 habilidades. Então, se tivesse algum programador assistindo a gente aí, eu vou falar, você vai aprender a inserir
extrair, alterar e deletar informações de arquivos XML e SPED, basicamente. Vai ter planilha, banco de dados. E a informação, você vai aprender a fazer essas 4 coisas. O programador ia, respeitosamente, agora fechar esse vídeo e sair fora. Por quê? Porque isso aí ele aprende quando ele está no maternal da programação. É o básico. Só que, embora isso seja o básico do básico de programação, isso resolve 95% dos problemas que a gente tem na área fiscal tributária. E 100% dos problemas relacionados à SPED. Então, eu não preciso de mais do que isso. Eu não preciso ser um programador profissional, ser o AIS do Excel, para eu conseguir resolver 95% dos problemas da área fiscal tributária. Só inserir, extrair, alterar e deletar informações. Só isso que eu preciso saber. Então, a gente vai focar nisso. Teve uma época, né, antes dessa, que eu peguei tudo que eu sabia de programação, tá aqui. Tudo que eu sei. E depois eu comecei a acertar o seguinte, a galera não estudava tudo aqui. A galera estudava um módulo que ensinava a manipular XML e SPED. Opa, por que isso? Tinha módulo que não tinha nem chegado lá, só tinha mato. E aí eu fui começando a perceber e a entender que, faz sentido. Por quê? Como eu trabalho na área fiscal? Analisar e manipular informações de arquivos XML e SPED. Então, por que eu vou querer aprender uma coisa que eu nunca vou usar? Quanto mais conhecimento, melhor. Beleza. Mas deixa para aprender as outras firulas depois que você já estiver resolvendo 95% dos problemas. Talvez nem precise, mano. Provavelmente não vai precisar. Se você vai ficar dentro da área fiscal, não vai precisar. Né? Então, basicamente é isso. Cara. Eu gosto de ser o mais direto ao ponto que eu puder ser. E foi isso que eu mapeei. Inserir, extrair, alterar e deletar. Aprendeu isso, já foi. São as peças do seu Lego, né? E aí você constrói infinitas possibilidades. Eu gosto de fazer analogia com música, né? Então, assim, não tem muita firula ali. São 7 notas. Agora, de quantas formas eu consigo combinar essas 7 notas? É aí que começa a brincadeira. Então, no final das contas, eu costumo falar que são 5 pilares. Né? Então, o primeiro pilar é o método. Definir um problema, mapear os passos, e na hora de implementar a solução, essas 4 habilidades. Então, com esses 5 pilares, você zera o jogo. Certo. Marcão, poxa, essa live foi muito boa. Eu acho que a gente pode desdobrar esse assunto que é mais sutil e tão impactante para você mudar a percepção dos profissionais da área fiscal para um novo mercado. Eu adoro falar essa palavra. Existe um novo mercado que a maioria dos profissionais ainda não perceberam e a gente está trazendo isso aqui, cara. Que é essa capacidade de reação de uma forma rápida, precisa. E se você for olhar, eu já vi uma pesquisa disso, não sei se foi na Forbes, cara, que os grandes CEOs estão salivando por esse tipo de profissionais. E assim, capacidade de adaptação, né? Sim. Eu vi uma pesquisa também, um ano atrás, se não me engano, e basicamente isso. Tipo, 80% dos casos estão procurando pessoas que têm uma habilidade de automação de processo. Basicamente, tem Excel, tem Power BI, qualquer coisa que me ajude a acelerar aqui o processo. Mas os profissionais que estão ficando para trás estão começando a sentir essa pressão. Essa semana eu recebi um contato de uma pessoa, de uma seguidora, falando, cara, tá muito difícil me manter no mercado sem conhecimento de tecnologia. Perfeito. Pelo menos, e ela falou assim, conhecimento além do Excel. Porque hoje, pelo menos o Excel você tem que ter. Se você não tiver, hoje já está indo para a era da automação, robotização de processos, inteligência artificial. E, cara, tu não tem nem Excel. Cara, é uma outra realidade. E assim, uma desmistificação que a gente ensina aqui não é Excel. A gente usa o Excel. Só que por trás dele tem uma linguagem de programação poderosíssima. Inteligência. Que faz muita coisa. E talvez eu fale, as pessoas não percebam, não caia a ficha de que não é o Excel. Mas a gente está construindo uma automação, isso vai ficar muito claro. A gente vai ver, já tem coisas que ela faz, você vai olhar e falar, cara, isso não é Excel, não é só Excel. Por mais que esteja dentro de uma planilha, você vai olhar aquilo ali e vai dizer, cara, não é só Excel, assim. Tem mais coisa por trás. E é verdade. O Excel é apenas a interface, é a forma como eu te entrego. E é como eu falei, cara, dados são dados. A gente pode fazer você acessar esses dados através de uma planilha Excel, através de um robô no Telegram, através de uma conversa no WhatsApp, através de um site. Enfim, muitas possibilidades.
Então, você não precisa ficar preso a um sistema que guarda as informações, um determinado banco de dados. Você pode ter um banco de dados na nuvem solto e acessar ele de diversas formas diferentes. Eu prefiro trabalhar com mandar os XMLs e o SPED pelo Telegram e ele me dá um relatório do que está errado. Beleza, dá para fazer. Não, eu prefiro fazer via planilha. Dá para fazer. Dá para fazer. Qualquer forma que você quiser. O lance é você sacar ou entender como você trabalha com os dados. Eu costumo brincar que a gente faz uma espécie de oleoduto, né? Então só cria as tubulações que vão direcionar esses dados, essas informações. No caso aqui do canal, a gente usa uma planilha Excel para isso. Mas eu poderia usar um site na internet, eu poderia usar um robô no Telegram, enfim, como eu falei, infinitas possibilidades. Mas o que importa não é isso, o importante é como que eu pego esses dados, trabalho ele e devolvo para você um problema resolvido. Massa. Se deixar aqui, Marco, a gente não acaba. Então, minha gente, eu fico por aqui. Um grande abraço a todos. Nos sigam lá no YouTube, tem muita coisa bacana do professor Marcos Amorim. E é isso, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.